nunca passou por aquela situação de estar com uma criança e sentir que tem algo muito profundo acontecendo ali, mas a gente simplesmente não acha as palavras certas para perguntar? É um desafio, né? As crianças muitas vezes sentem coisas que elas ainda nem sabem nomear. Então, como é que a gente consegue acessar esse universo interior delas? Pois é, vamos mergulhar nisso. A resposta para essa pergunta está numa técnica que é, olha, surpreendentemente simples, mas ao mesmo tempo profundamente reveladora. E ela foi criada por um pediatra que mudou o jeito como a gente entende a comunicação com as crianças. O grande quebra-cabeça é esse. Como é que se estabelece um diálogo de verdade com uma criança sobre os medos e as ansiedades dela? Uma entrevista direta, cheia de perguntas, pode acabar intimidando. E as respostas, muitas vezes, são só para despistar. Era preciso criar uma ponte para o mundo delas. E essa ponte foi construída por um cara chamado W.W. Winnicott. Ele não era um teórico de escritório, sabe? A prática dele começou na pediatria, lidando com a pressão real de um hospital infantil. E foi ali que ele percebeu que a primeira consulta, aquele primeiro encontro, era um momento de ouro, uma chance única de fazer uma conexão de verdade. E o jeito como ele via o próprio método é simplesmente fascinante. Winnicott usava essa analogia do violoncelista. Para ele, não se tratava de aplicar uma fórmula, um manual rígido. A ideia era dominar os fundamentos para só então poder tocar a música. Ou seja, improvisar, sentir e responder de um jeito intuitivo e criativo ao que a criança trazia. E a solução dele para aquele quebra-cabeça da comunicação foi justamente essa. Uma técnica tão simples que parece até uma brincadeira. Uma forma, assim, elegante e lúdica de conversar sem precisar usar tantas palavras. A mecânica é genial de tão simples. Pensa só. Eu faço um rabisco, você transforma em um desenho. Agora você faz um rabisco e eu transformo. É uma colaboração, um bate-bola. Não existe certo ou errado. E esse vai e vem cria um espaço seguro, um campo de brincadeira onde as defesas da criança relaxam. E o inconsciente dela pode se expressar livremente através das formas. E para a gente ver o poder disso em ação, vamos analisar um caso que o próprio Winnicott documentou. Um caso que coloca a técnica à prova máxima. É a história de um menino chamado Hiro. E o que torna essa história tão incrível é que existiu uma barreira de idioma total, o que forçou a comunicação a acontecer quase que 100% pelos rabiscos. Então, vamos entender o cenário. Hiro, um menino finlandês de 9 anos, estava no hospital para tratar uma condição congênita na mão. Ele não falava uma palavra de inglês e o Winnicott não falava finlandês. Oficialmente, o Hiro estava ali por causa de uns sintomas meio vagos, tipo dor de cabeça, dor de estômago, mas como a gente vai ver, o problema de verdade era muito, mas muito mais profundo. O jogo começa. Depois de alguns desenhos, Winnicott faz um rabisco que o Hiro poderia facilmente ter transformado numa mão, mas em vez disso, ele transforma numa flor. Winnicott percebeu isso na hora, como uma hesitação, uma forma de evitar o assunto. Ele intuiu que o menino estava se aproximando do tema central, mas ainda com um pé atrás, com receio de encarar. E então, o momento da virada. No desenho seguinte, o próprio Hiro, de forma rápida, quase sem pensar, faz um rabisco que era, sem dúvida nenhuma, o contorno da mão dele. Aconteceu. A barreira tinha sido quebrada não por palavras, mas por um único traço de lápis. E essa resposta do Hiro ilustra de forma brilhante a força do método. Quando o Winnicott perguntou o que ele estava pensando, a resposta do menino foi essa: apenas aconteceu. Ele mesmo ficou surpreso. Não foi uma decisão consciente. Foi uma expressão direta do inconsciente dele. Algo que conseguiu vir à tona porque o jogo criou aquele espaço seguro para isso. A conversa continua. O Hiro desenha uma anguia. Quando o Winnicott pergunta se eles deveriam cozinhar a anguia ou devolver para o lago, o Hiro responde na hora: vamos deixar ela voltar para nadar, porque ela é muito pequena. Winnicott entende a mensagem. A anguia era o Hiro no seu estado original, antes das cirurgias. O ponto crucial era esse. O menino estava expressando um desejo de ser amado como ele era, do jeito que ele nasceu. E depois do avanço inconsciente, vem a aceitação consciente. O Hiro pega uma folha e, dessa vez de propósito, desenha uma cópia fiel da mão esquerda dele. Ele passou de evitar o tema para expressar sem perceber, e agora, finalmente, era capaz de olhar para aquilo e representar de forma direta. A terapia estava acontecendo ali, no papel. Mas a história não termina aí. A peça final desse quebra-cabeça veio de uma fonte totalmente inesperada. Depois da consulta com o Hiro, a mãe dele, que por acaso também tinha uma condição parecida, pediu para conversar com o Winnicott. E o que ela revelou foi devastador. Uma confissão que ela nunca tinha feito para ninguém.
Quando ela viu que o filho tinha herdado a deformidade dela, o primeiro sentimento que ela teve foi de rejeição total. O amor, segundo ela, só voltou quando ela pensou na possibilidade de consertar ele com cirurgias, o que a levou a uma busca obsessiva por correções. E é aqui que tudo se conecta de uma forma impressionante. A necessidade do Hiro de ser amado como ele nasceu era um reflexo direto daquela rejeição inicial da mãe. A fixação dele na deformidade espelhava a obsessão dela pelas cirurgias. Os rabiscos do menino não eram aleatórios, eles eram um mapa perfeito de um trauma familiar que nunca tinha sido dito em voz alta. Então, o que essa história toda nos mostra sobre a abordagem do Winnicott? Qual era o verdadeiro objetivo por trás daquele jogo de rabiscos? E o mais importante é entender isto. O objetivo ali não era curar o Hiro em uma hora, era criar um momento de profunda compreensão. Ao permitir que o Hiro expressasse o conflito mais íntimo dele, Winnicott deu a ele a sensação de ser visto e entendido no nível fundamental. E essa experiência por si só já é o suficiente para desbloquear o processo de desenvolvimento natural da criança que tinha sido interrompido. Isso tudo nos deixa com uma reflexão, não é? Talvez o processo de cura, especialmente para uma criança, não seja sobre aplicar uma solução ou consertar um problema. Talvez seja sobre criar um espaço para uma conversa de verdade, mesmo que essa conversa aconteça sem palavras, só com papel, lápis e um simples rabisco.